Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Estamos na aula 3, meu nome é professor Emanuel e a gente continua hoje fazendo as nossas gravações nas quintas-feiras de algumas aulas para o nosso canal. Galera, curte aí, dá o seu like, certo? Indica para os seus amigos. E a nossa aula de hoje, a gente vai bater um papinho sobre matérias e suas propriedades. Nós já começamos a falar sobre matéria e suas propriedades e hoje a gente vai entrar nas chamadas propriedades específicas da matéria, tá, pessoal? Então vamos lá. Tema da aula de hoje: propriedades específicas da matéria. Professor Emanuel, o que são propriedades ditas específicas? As propriedades específicas da matéria, pessoal, são características exclusivas de um material ou de um grupo de material, tá? Que naturalmente permitem a sua identificação e distinção dos demais. Então, quando a gente quer identificar, a gente quer caracterizar um determinado material ou um determinado tipo de matéria, a gente dá uma olhadinha nas propriedades específicas. E a gente vai observar que essas propriedades, elas não dependem da quantidade de matéria, nem dependem do volume, nem dependem da massa. Qual é o primeiro grupo de propriedades específicas que a gente vai começar a estudar, né? A gente vai ver as chamadas propriedades físicas da matéria. Professor Emanuel, o que são propriedades físicas da matéria? São propriedades observadas ou medidas sem que ocorra a transformação da matéria. E elas podem ser usadas para caracterizar a matéria. Professor, não entendi bem. Como assim? A gente vai verificar uma propriedade, a gente vai naturalmente observar essa propriedade e a gente vai naturalmente perceber que durante a observação dessa propriedade, a matéria não sofre nenhuma transformação durante o processo. Transformação essa química, tá? Então, que propriedades são essas que nós vamos estudar agora, que podem ser usadas para caracterizar a matéria? Vamos lá. A primeira propriedade vai ser a ponto de fusão e ponto de ebulição. A segunda propriedade vai ser a densidade. A terceira será a solubilidade. A quarta, a viscosidade. A quinta, a dureza. A sexta, a maleabilidade. E agora, a ductibilidade. E, por último, a tenacidade. Fica com a gente aí, que a gente vai agora começar a estudar cada uma delas separadamente. Bom, galera, estamos aqui agora para fazer o estudo da primeira propriedade física da matéria, tá? Que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? Aqui nós temos uma figura bem clássica, né? Onde a gente tem naturalmente uma pedra de gelo derretendo, né? Essa mudança de estado físico da matéria, do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. E aqui nós temos uma porção de água recebendo calor de uma chama e nós percebemos que há a mudança de estado físico do líquido naturalmente para o gasoso, tá? Nós chamamos essa mudança de estado físico de ebulição. Agora vejam só, naturalmente a fusão e a ebulição ocorrem em temperaturas específicas. Ponto de fusão é a temperatura em que ocorre a fusão. E ponto de ebulição é a temperatura em que ocorre a ebulição. Então, por exemplo, a 0 grau, o gelo começa a derreter. A 100 graus na pressão de 1 atm, a água começa a mudar de estado físico. Como nós estamos falando de propriedades físicas que podem ser medidas sem alteração da composição química deste material, nós podemos identificar, por exemplo, a água através do seu ponto de fusão, e nós podemos identificar, naturalmente, a água através do seu ponto de ebulição. Aí veja bem, moçada, tá? Ainda sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente pode
observar aqui algumas coisinhas interessantes. Veja só, se você souber o ponto de fusão e o ponto de ebulição de determinado material, você consegue determinar o estado físico desse material. Então, observe aqui essa nossa reta, ela é uma reta da temperatura, nela está plotada o valor do ponto de fusão e está plotado o valor do ponto de ebulição. Quando a matéria ela se encontra em uma temperatura abaixo do seu ponto de fusão, ela naturalmente estará no estado físico sólido. Quando a matéria atinge o ponto de fusão, nós temos aqui uma transição de fases. A fase sólida começa a se converter na fase líquida. Então, no ponto de fusão, observe aqui na figura, nós temos respectivamente o estado físico sólido e o estado físico líquido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, nós vamos ter a matéria no estado físico líquido. E no ponto de ebulição, a gente vai ter a segunda transição de fases. Observe bem aqui, tá? Nós vamos ter a fase líquida juntamente com a fase gasosa. Então, a matéria antes do ponto de fusão se encontra no estado físico sólido. No ponto de fusão, ela começa a derreter. Então, você vai ter duas fases. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a matéria se encontra no estado físico líquido. Quando a matéria atinge o ponto de ebulição, ela se encontra no estado físico líquido mais gasoso e você tem uma transição de fase do líquido para o gasoso até que toda essa fase se converta na fase gasosa. E acima do ponto de ebulição, a matéria se encontra naturalmente na fase gasosa. Então, só para vocês terem uma ideia, a água, quanto é que é o ponto de fusão dela? 0 grau. Quanto é que é o ponto de ebulição da água na pressão de 1 atm? 100 graus. Então, abaixo de 0 grau, a água é sólida. No ponto de fusão, você tem as duas fases, sólido mais líquido, que é 0 grau. Qualquer temperatura entre 0 e 100, a água se encontra no estado físico líquido. No ponto de ebulição, ó, a água começa a ferver, você tem dois estados físicos. E acima do ponto de ebulição, você vai encontrar a água na fase gasosa. Perfeito, pessoal? Bom, se vocês entenderam bem, tá? A nossa próxima propriedade será a densidade. Professor Manuel, o que é que se caracteriza pela densidade, né? Galera, densidade é uma propriedade física da matéria que se relaciona pela relação entre a massa e o volume de determinado material. Então, quando você pega a massa e divide pelo volume daquele material, você obtém a densidade do material. As unidades de densidade, gente, variam, né? Pode ser grama por ml, pode ser grama por centímetro cúbico, pode ser quilograma por metro cúbico. Então, observa aqui na tabela, ó, o aço, quanto é que é a densidade dele? 7,8. A água, a densidade dela é 1. O chumbo, né, é um material extremamente denso. A densidade dele é 1,3. O cobre também é um material extremamente denso, né? A densidade dele é 8,96. O concreto, olha só que legal. A densidade do concreto gira em torno de 2,4. Do etanol, 0,78. E do ferro, 7,87. Com essa propriedade de densidade, juntamente com o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente pode caracterizar um material dentro de uma atividade laboratorial, galera. Muito massa isso aqui, né? O legal é que cada material tem o seu ponto de fusão e tem o seu ponto de ebulição e também a sua densidade, desde que naturalmente esse material se encontre na forma de substância, porque essas propriedades físicas da matéria na forma de substância, elas não variam. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para um detalhe, ó. Para a mesma quantidade de volume, aquela substância que tiver maior massa tem maior densidade. Então, para 1 centímetro cúbico de chumbo, que é um cubo com aresta de 1 centímetro, a massa contida nesse 1 centímetro cúbico é 1,3.
Para 1 centímetro cúbico de água, a massa contida neste volume é 1. Para 1 centímetro cúbico de madeira, a massa contida nesse volume é 0,5. Então, olha só que bacana. Para o mesmo volume, as espécies que têm maior massa, naturalmente, têm maior densidade. Fica com a gente aí que a gente volta daqui a pouco. Fala, galerinha. A próxima propriedade que nós vamos avaliar é a solubilidade, gente. Propriedade esta que está diretamente relacionada à capacidade de uma substância se dissolver dentro de outra substância, tá? Então, a gente tem aqui, um material muito conhecido nosso, que é o sal de cozinha, e aqui outro material muito conhecido, né, que é a água. Então, o sal consegue se dissolver dentro da água, tá? De forma bem simples, né? De forma bem bonita. Vocês sabem que o sal, por se dissolver dentro da água, ele é classificado como uma substância solúvel em água. E olha só que legal, quando eu boto o sal de cozinha dentro da água, né, ele é uma substância iônica formada por íons. Esses íons são naturalmente libertados do seu retículo cristalino e são jogados dentro da água, né? São empurrados, são puxados para dentro da água. Esses íons eles são separados pelas interações entre as moléculas de água com o íon. Interações essas que nós chamamos do tipo íon dipolo, tá? E observe que cada íon fica rodeado de molécula de água, como vocês estão vendo, interagindo com as moléculas por um processo chamado de solvatação. Agora vamos entender aqui, olha, como é que acontece, por exemplo, o processo de dissolução. Observe que as moléculas de água, olha, interagem com os íons, né? Através de seus polos, capturando os íons, removendo os íons do retículo cristalino e dispersando esses íons dentro da água. Esse processo, como vocês estão vendo, acontece com todo o sal e os íons ficam naturalmente dentro da água, estabilizados por interações do tipo íon dipolo, entre as moléculas de água e o íon, tá? E, consequentemente, por um processo que nós chamamos de solvatação. Então, galera, repetindo aqui para vocês, solubilidade é a propriedade, tá? Física, onde a gente observa que uma substância ela pode naturalmente se dissolver dentro de uma substância. E, naturalmente, a solubilidade ela pode ser medida através do coeficiente de solubilidade de uma substância, tá? Então, fica com a gente e vamos para a próxima propriedade. Bom, turma boa, a próxima propriedade que a gente vai ver, a próxima propriedade específica, né? A próxima propriedade física da matéria é a viscosidade, né? Professor Manuel, o que é uma viscosidade? O que é a viscosidade? É uma característica de quê? Dos líquidos, que está relacionada com a sua habilidade de fluir, de escoar. Quanto maior a viscosidade de um líquido ou de uma solução, mais difícil o líquido flui, tá? E diz ser ele o quê? Viscoso. Então, assim, a viscosidade é uma propriedade que ela vai naturalmente medir a fluidez, o escoamento do líquido. Então, a gente observa que quanto mais viscoso, escoa mais lento, quanto menos viscoso, escoa mais rápido. Tá? Observem aqui a diferença entre esses dois líquidos e a gente vê naturalmente que esse líquido amarelo ele tem uma viscosidade mais baixa do que esse líquido incolor. Então, repetindo, viscosidade é uma propriedade relacionada à capacidade de escoamento ou à capacidade de um líquido fluir, é uma propriedade de líquidos. Quanto maior a viscosidade, mais devagar o líquido escoa e quanto menor a viscosidade, mais rápido o líquido escoa. Beleza, gente? Vamos agora para a próxima propriedade. Estamos terminando, hein? Nossa última propriedade que a gente vai ver, né? Agora, nesse exato momento, é a famosa tenacidade, né? Que é a capacidade de um determinado material tende a absorver a energia mecânica, né, plástica ou elástica, por unidade de volume até atingir a sua ruptura. Galera, de maneira bem simples, tenacidade é uma propriedade que está diretamente relacionada
a capacidade que um material tem de resistir a impacto. Não confunda tenacidade com dureza. Dureza é a medida de resistência ao risco. E tenacidade é uma propriedade que mede a capacidade de um material de suportar impacto, de suportar aquela pressão sobre ele até atingir a sua ruptura, beleza? Então, nós temos naturalmente materiais de alta tenacidade e materiais de baixa tenacidade. Por hoje, nós encerramos a nossa aula. Se Deus quiser, até a próxima quinta-feira estaremos com mais uma aula aqui no canal. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu, moçada. Até a próxima aula.